Hoje nós estamos encerrando a nossa série de exposições dentro do livro de Gênesis, nessa série que nós temos chamado de Casos de Família, em que estamos pensando na dinâmica familiar aqui, na vida dos patriarcas, começando de Abraão e chegando agora já ao final na vida de Jacó, de José e dos seus irmãos. Nós estamos pensando a respeito de dilemas e de dramas que nós enfrentamos como família e que não é novidade. Que não somos só nós que enfrentamos dificuldades, seja com marido, esposa, pais, filhos, irmãos, que essa vida humana, ela é recheada de dificuldades familiares, e que essas dificuldades nos afetam, mais do que nós imaginamos, e mais do que muitas vezes nós queremos admitir, e que essa afetação da nossa história em nós, pode fazer com que nós venhamos a reproduzir os mesmos padrões dolorosos que enfrentamos no passado. Nós estamos vendo ao longo de toda essa série de problemas familiares que são recorrentes, que são repetidos. Mentiras que os pais contaram, que os filhos aprenderam e repetiram. E tantos outros problemas que são enfrentados pelas famílias. Na nossa última exposição sobre este tema, falamos sobre o difícil tema do perdão. O difícil tema de conseguir liberar o nosso coração para as dores que passamos no passado, as dores que nós enfrentamos no passado, as marcas que ficaram impressas em nós, e de liberar o nosso coração para uma vida plena. Falamos que o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver conosco, o perdão é uma via de mão única. Se o outro não quiser ser perdoado, se o outro não tiver interesse, se o outro não pediu perdão, isso não tem nada a ver com liberar perdão. Perdão é algo que eu faço, que eu reconheço, que eu não sou refém das minhas dores, eu não sou refém dos meus sofrimentos, eu entrego ao Senhor as minhas dores. Eu não estou negando que haja dor, eu não estou negando que haja sofrimento, mas eu estou dizendo, eu não quero que essas dores e esses sofrimentos conduzam a forma como eu lido a minha vida, conduzam a forma como eu vou decidir, como eu vou viver e como eu vou tratar os outros. Eu não quero ser refém das dores do passado. Eu entrego a minha vida ao Senhor e peço que Ele conduza a minha vida. Então, administrar o perdão no coração é algo que compete a nós. Na semana passada, o Martinho trouxe uma palavra também nesse sentido, falando a respeito do perdão, e como este perdão é de fato a cura que nós precisamos. Nós já recebemos o perdão do Pai, precisamos nos apropriar desse perdão, reconhecer que somos perdoados em Cristo Jesus. Mas também precisamos liberar perdão uns para com os outros, seja nas coisas grandes, seja nas pequenas coisas do dia a dia. Seja como o Martinho trouxe aqui como exemplo, né? Seja a toalha molhada em cima da cama, seja a dificuldade com o filho, com a filha, de nós aprendermos a ser mais graciosos, mais generosos uns para com os outros. E agora nós estamos no finalzinho do livro de Gênesis. Os capítulos 47, 48, 49 e 50 tratam de um tema, e o tema é herança. O tema que nós vemos aqui no finalzinho é esse tema, e é sobre isso que nós vamos pensar hoje, esta palavra importante que é herança. Na verdade, toda essa história, toda essa narrativa, desde Abraão, vai falando dessa herança que é passada de pai para filho, né? Na verdade, todo o livro de Gênesis está falando sobre herança, de coisas que são passadas de geração em geração. Na verdade, a Bíblia toda trata de herança. Sejam as heranças ruins que nós recebemos pelo fato de sermos seres caídos, seja a herança prometida por Deus a nós, falando à mulher que viria o descendente, que viria aquele que teria o poder de destruir as obras de Satanás. E ao longo de toda a narrativa bíblica, nós estamos olhando para essas gerações, para essas descendências, vendo estas heranças na expectativa de que venha aquele que destrói o poder das trevas. E este é Cristo Jesus. Então toda a história da Escritura aponta para essa herança. E na verdade, queridos, todos nós recebemos herança e estamos deixando herança. Eu não faço nenhum casamento sem antes os noivos passarem comigo aquilo que é chamado de curso de noivos. A gente tem um tempo juntos e nós pensamos a respeito de assuntos referentes à família. E a primeira aula do curso de noivos tem esse tema, herança. Porque herança todos nós recebemos. Nós recebemos uma herança que ela é biológica, características biológicas que nós herdamos da nossa família biológica. Se vocês verem meu pai, aqueles que já conhecem meu pai, sabem que não precisa nem de DNA para dizer que ele é meu pai. Eu sou a cara dele. Quando eu namorava com a Maiara, antes da gente entrar no noivado, e ela decidir de fato casar, fiz questão de levar ela até a minha casa, e aí eu mostrei para ela o meu pai e o meu avô. E eu falei, eu estou indo para cá.
é para cá que eu estou indo. Você tem certeza? Né? E aí, depois dessa teste de fogo, ela diz, não, eu estou conformada com a situação. Então, hoje, essas minhas madeixas faltantes, ela já sabia. Ela fala que eu estou bonito, carequinha, mas tudo bem. Ela já sabia para onde eu estava indo. Então, há heranças biológicas, e essas heranças, inclusive, são muito importantes para nós, quando nós sabemos, a respeito de doenças predispostas, questões como problemas cardíacos, questões de diabetes. Entender que nós recebemos uma carga genética dos nossos pais também nos faz andar de maneira mais atenta a respeito da nossa saúde, a respeito de ir para onde nós estamos indo e vigiarmos um pouco mais no açúcar, no sal, né, nos exercícios físicos e etc. Porque há uma herança biológica que todos nós recebemos. Mas não só isso, nós recebemos também uma herança emocional, seja pela queda que afetou as nossas emoções. E aí nós já temos de fábrica as nossas crises emocionais. Tem gente que é muito alegre até que passa da conta. Tem gente que é muito triste até chegar ao ponto da depressão completa, né? Nós temos emoções que fazem parte de nós. Gente que é mais retraída, gente que é mais expansiva, faz parte da nossa constituição. Há também a herança emocional adquirida, que fala da nossa história, que fala da nossa criação, que fala do nosso contexto, que fala de tudo que nós aprendemos ao longo da vida. Há uma herança que recebemos também, que é uma herança educacional. A forma como nós crescemos e fomos ensinados. E educação, desde a educação formal, até a educação do dia a dia. O por favor, o obrigado, o com licença. Eu já vi muitos casais brigarem, porque um apertava a pasta de dente embaixo e o outro apertava a pasta de dente no meio. E era um tipo de crise dentro do casamento dos indivíduos querendo se quebrar, porque um aprendeu de um jeito, o outro aprendeu de outro. Então há uma educação que é transmitida também dentro dos nossos contextos, que nós recebemos como herança. Mas por último e não menos importante, há uma herança espiritual. E por herança espiritual eu falo daquilo que nós aprendemos sobre Deus, por exemplo. Todos nós fomos criados em uma casa, e nesta casa pessoas tinham pensamentos sobre Deus. Fossem pensamentos formais ou não. Fossem pensamentos sobre Deus organizados ou não. Qualquer pessoa, todo mundo, tem um tipo de pensamento sobre Deus. E às vezes esse pensamento não tem nada a ver com o Deus das Escrituras, e nós aprendemos que Deus é de determinada forma, que é completamente contrária àquilo que a Escritura nos mostra. E nós recebemos essa história, nós recebemos esta herança, de pais que foram piedosos ou não, de pais que oravam ou não, de pais que iam à igreja ou não, de pais que tratavam dos relacionamentos, de irmãos que tratavam dos relacionamentos à luz da Escritura ou não. Nós temos uma herança que nós recebemos, e nós estamos deixando uma herança. Não só uma herança para aqueles que são pais e mães que estão deixando esta herança para os seus filhos, mas nós estamos deixando uma herança para as próximas gerações. A forma como nós conduzimos a vida, nós estamos deixando um legado para as próximas gerações. Todo o texto aqui do final de Gênesis trata de herança. E nós começamos aqui no capítulo 49, falando um pouco sobre isso. Capítulo 49, verso 1 diz: Então Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Jacó já está aí com seus 147 anos, prestes a morrer. E ele chama os seus filhos e agora começa a pronunciar sobre eles as suas bênçãos. Não só bênçãos no sentido de que tudo vá bem com você, mas como um patriarca, ele estava dando para eles os seus destinos, por assim dizer. Jacó, aqui também chamado de Israel, aquele que era o portador da aliança, está dando a eles as diretrizes que vão acontecer quando eles chegarem na terra prometida. Isso mais de 400 anos depois de que essa história é contada. Ele não está só abençoando os filhos, ele está abençoando a nação que se formava debaixo da sua linhagem. E ele então começa agora a profetizar, a falar sobre esse povo. E também essas profecias apontam para Cristo, apontam para o Messias. E aqui ele começa a falar sobre aquilo que acontecerá na vida deles. Então no versículo 2 ele começa agora de maneira poética, aqui há um poema em que ele está trazendo bênçãos sobre seus filhos. E ele diz: reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o seu pai. E ele começa agora a endereçar ao seu primeiro filho, Rubem. Ele diz: Rubem, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Mas no verso 4 ele diz:
turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Aqui Jacó começa a pronunciar as bênçãos, e ele vai pronunciar a bênção sobre os seus 12 filhos. Obviamente nós não vamos ir em cada uma dessas bênçãos, porque a gente gastaria bastante tempo se nós fôssemos ver todos esses detalhes que nós encontramos aqui. Inclusive, quero convidar você nessa quarta-feira, na live de quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre essas tribos de Israel, e como é linda essa história e como ela aponta para Cristo. Mas eu quero aqui destacar alguns desses nomes que Jacó está endereçando. No capítulo anterior, o que Jacó vai fazer é chamar José para se encontrar com ele. E quando ele se encontra com José, ele dá a José uma bênção diferente. Na verdade, ele pega os 2 filhos de José, um chamado Manassés, o outro chamado Efraim, e diz: eu vou adotar os seus filhos. José, agora estes filhos que nasceram para você enquanto você estava no Egito, não são mais filhos seus, eles são filhos meus. E o que ele estava fazendo com isso? Um patriarca, quando ia deixar a sua descendência, o seu legado, ele tinha o seu filho primogênito, aquele que ele escolhia para conduzir a família. Ele receberia ali a autoridade, ele receberia o nome da família e, talvez o mais importante para as pessoas daquela época, ele receberia porção dobrada da herança. Ou seja, se tivessem 2 filhos apenas, o primogênito recebia 2/3 da herança, enquanto o segundogênito, por assim dizer, recebia 1/3 da herança. Então, o que nascia primeiro, o primogênito, recebia porção dobrada. Então, quando Jacó chama José e diz: agora eu vou adotar os seus 2 filhos, o que ele está fazendo é elevar José a essa posição de um primogênito. Agora, os filhos de José não vão ganhar a parte da herança de José dividida por eles. Não, eles são colocados no mesmo patamar dos demais filhos. Assim, José recebe pelos seus 2 filhos 2 bênçãos, enquanto os demais recebem uma bênção só. Ou seja, Jacó está elevando José nessa posição também de primogenitura. Nós vamos ver que não é só isso que acontece. Mas isso aconteceu no capítulo 47. Agora no capítulo 48. Agora no capítulo 49, o que acontece é que a primeira parte dessas heranças distribuídas fala da revogação de algumas bênçãos. Primeiro ele fala com Rubem: Rubem, você é o primeiro, mas você não vai mais ser o primeiro, porque você desonrou o nome do seu pai. De uma história que nós já vimos lá no capítulo 35, em que Rubem dorme com a madrasta. Comete um ato vergonhoso para toda a família e principalmente humilhando o seu próprio pai. Essa é a família bagunçada que nós vimos, lembram disso? E agora Jacó diz: porque você desonrou, você não será mais o primeiro. Você não receberá as bênçãos da primogenitura. E a mesma coisa acontece com os outros 2 filhos. Olha o verso 5. Diz: Simeão e Levi são irmãos. A ideia aqui de irmãos não é só, obviamente eles são irmãos, né? Mas a ideia de parceiros, de companheiros inclusive nas coisas erradas. Ele diz: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a tua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Aqui existem bênçãos que estão sendo revogadas. Na linha de sucessão, o próximo seria Simeão, mas Simeão também desonrou o pai. O próximo seria Levi, mas Levi também desonrou o pai. Em um ato de fúria, em um ato de vingança, de justiçamento desproporcional, a irmã deles havia sido violentada. E é de se esperar que eles quisessem algum tipo de retaliação. Mas eles não foram atrás apenas daquele que violentou a sua irmã. Eles destruíram todo o vilarejo. Eles mataram todas as pessoas. E o texto nos diz que eles, inclusive, fizeram maldade com os animais daquele povo. E os demais irmãos vieram e levaram os despojos embora, todas as riquezas. Agiram de maneira violenta, agiram de maneira desmedida, e Jacó diz: meus filhos, vocês não receberão também esta herança. A herança que vocês receberão será a herança da dispersão. E exatamente isso acontece entre as tribos de Israel. A tribo de Levi não ganha terra em Israel quando o povo entra na terra prometida. A tribo de Levi está espalhada em todas as tribos. Eles são sacerdotes, então eles não têm terra, eles não têm possessão. E Simeão também.
Simeão passa a habitar no meio da tribo de Judá. Tem até um mapinha, coloca aí para a gente, Gerson, por favor. Tem um mapinha aí de Israel. Não sei se dá para enxergar direito, mas aqui embaixo, está vendo? Aqui é a tribo de Judá. E no meio da tribo de Judá está a tribo de Simeão, essa manchinha amarela aqui um pouquinho mais escura. Simeão está ali. Ele vai estar no meio das tribos, principalmente no meio de Judá. Com o tempo, eles foram se mesclando e a tribo de Simeão completamente desapareceu. Isso, pode tirar, Jans. Então, aquilo que está sendo dito por Jacó, de fato acontece quando eles entram na terra. Aqui Jacó está direcionando o que vai acontecer na terra prometida. E ele está falando com a autoridade de Deus. E por que é importante nós lermos isso, queridos? Porque este é um povo que vai herdar a terra prometida. Este é um povo que é herdeiro das bênçãos de Deus. Este é um povo que vai usufruir daquilo que Deus prometeu. Mas as nossas atitudes têm consequências. Aquilo que nós fazemos traz consequências para nós. E isso continua sendo verdade. Nós, os filhos de Deus, fomos salvos em Jesus. Herdaremos a terra prometida, aquela que é guardada para nós. Mas isso não significa que devemos viver nesta vida de maneira displicente, de maneira não pensada, de maneira irresponsável, porque as nossas ações produzem consequências. Nós, hoje, podemos estar enfrentando dificuldades que são herança das escolhas que nós fizemos lá atrás. Dizer que Deus perdoa os nossos pecados não significa, ao mesmo tempo, dizer que Ele vai nos livrar de todas as consequências dos nossos atos. Deus é bom, Deus é misericordioso, e por vezes Ele nos livra do pecado, Ele nos perdoa o pecado e nos livra das consequências. Mas nem sempre é assim. Há contas que nós vamos ter que pagar. As contas que você fez antes de se converter, você vai ter que pagar. Os boletos continuam lá. Ah, mas foi o velho homem que fez aquelas contas. Pois é, mas agora o novo homem paga as contas do velho homem. Porque as consequências vêm até nós. E nós precisamos entender isso, queridos. Eu não estou falando de salvação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão garantidos, estão salvos em Cristo Jesus. Eu estou falando de como nós conduzimos a nossa vida aqui nesta terra. Nós podemos estar salvos em Jesus e vivendo uma vida miserável, porque nós não estamos agindo de acordo com as instruções de Deus para nós. Queridos, as instruções de Deus para nós são instruções de vida. A forma ordinária pela qual Deus nos abençoa é por meio da prudência, por meio da inteligência, por meio da responsabilidade com os nossos atos. Responsabilidade essa que nós aprendemos nas Escrituras. Como conduzimos a nossa família, como conduzimos os nossos negócios, como conduzimos os nossos relacionamentos. A forma ordinária pela qual Deus nos abençoa é por meio de uma caminhada pensada, inteligente, abençoada à luz das Escrituras. Agora, o que passa disso é a bênção sobrenatural de Deus. É aquilo que é o extraordinário, é aquilo que foge àquilo que é comum na vida. Mas Deus, de maneira tão ordinária, guarda os nossos caminhos através da prudência. Quanto mais ouvimos e praticamos. Estes filhos estão recebendo, a conta chegou, e agora eles estão tendo algumas prerrogativas tiradas de si, por consequências dos seus atos passados. E aí nós vamos para Judá, no versículo 8, que diz: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. A ideia aqui é de domínio militar. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Veja que ele não fala os filhos de sua mãe. Né? Judá tinha mais irmãos do que só os filhos da mãe. Pegou mal isso. Mas Judá tinha, todos os filhos do seu pai eram seus irmãos, mesmo que eram de outras mães. E o que Jacó está dizendo é: você vai ser superior a todos eles. Porque enquanto com José e os filhos de José, o pai repartiu o nome e a porção dobrada, Judá vai ficar com a autoridade sobre a família. É Judá quem vai ser o governante. É de Judá que virão os bons reis, os reis que abençoarão este povo, começando com o rei Davi. E mesmo em uma linhagem tão grande de reis maus, os reis que eram bons eram da linhagem de Davi. E vai culminar no grande rei, vai culminar no descendente de Judá, Cristo, o nosso rei.
Então aqui é uma promessa não só para Israel, mas é uma promessa para nós. E aqui Jacó está dizendo, então os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Verso 9 diz, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Aqui a ideia de poderio, de domínio, de autoridade, de reinado mesmo. No verso 10 diz, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Gente, esse texto é lindo, depois a gente volta nele mais tarde. E a ele as nações obedecerão. No verso 11 ele fala ainda dessa bênção de Judá, que é uma bênção de prosperidade. Ele diz, ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. A ideia aqui é que há tanta prosperidade, que ele nem se preocupa onde ele amarra o jumento. Pode amarrar no ramo mais seleto da videira, porque se ele comer, tem tanto que não faz a menor diferença. A ideia aqui, o texto diz que ele lavará as vestes no sangue das uvas. Ou seja, terá tanto, que ele pode usar ali a produção como água. Ele pode lavar a roupa naquilo se ele quiser, de tamanha prosperidade que haverá. Diz no verso 12, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Um sinal de saúde. Aqui falando a respeito de Judá, e que com certeza tem grandes implicações apontando para Jesus. Depois do versículo 13 em diante nós vamos ver os demais filhos sendo abençoados também. Eu quero só destacar mais um aqui, que é José, no versículo 22, em que agora Jacó não simplesmente dá uma bênção ou promete alguma coisa, mas está fazendo uma constatação. No verso 22 diz, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Olha que coisa interessante. José é esse que foi frutífero no meio das adversidades, no meio das dificuldades, ele foi frutífero. E não só frutífero para o seu gueto, não só frutífero para os seus. Os galhos atravessaram o muro e abençoaram aqueles que estavam fora do seu gueto. Porque por causa de José, havia comida não só para Israel, havia comida para o Egito, havia comida para as terras ao redor. Deus abençoou todas as nações ao redor por meio de José. E por que é que José frutificou nos dias difíceis? Como José conseguiu se manter frutífero diante das guerras que impetraram contra ele? O texto diz de maneira muito clara que ele é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Ele estava sendo irrigado, ele estava recebendo, e a história de José nos mostra isso. Todo o tempo o texto diz, e Deus era com José. E José tinha consciência de que Deus era com ele. José andava de maneira a adorar ao Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele. Como diz o Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E o texto diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação correta, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. E por que prospera? Porque ele está plantado junto ao ribeiro com águas. Como é que nós prosperamos na vida em tempos de crise? Quando as nossas raízes estão assentadas na água da vida, quando nós estamos firmados em Deus. Pode vir tribulação, pode vir dificuldade, continuamos a ser generosos, continuamos a frutificar, porque nós estamos irrigados em Deus. O problema está quando nós queremos buscar essa irrigação no dia da crise, quando nós não estamos sendo constantemente irrigados pelo rio de Deus, mas quando bate a crise, e aí a gente quer procurar água, aí a gente quer procurar raiz, aí as raízes estão fininhas, ruinzinhas, e a gente faz de tudo para tentar se alimentar. Mas nós somos ensinados pela Escritura a permanecermos, a meditarmos, a nos apropriarmos de Deus dia e noite, em todo o tempo, em todas as oportunidades, não só no domingo à noite, mas na nossa casa, no nosso tempo de devocional. Se eu consigo num estudo, se eu consigo assistindo a live da igreja, se eu consigo estando aqui na quinta-feira, me ocupando o máximo que eu posso em conhecer e continuar a conhecer o Senhor. E assim, nos dias difíceis, eu estarei irrigado e vou continuar a dar frutos. Frutos não só que abençoam o meu gueto,
Não só abençoa a minha casa, a minha família, mas frutos que passam pelo muro. Frutos que abençoam aqueles que estão ao meu redor. Quando eu sou um abençoador no meu ambiente de trabalho, na vizinhança. Quando eu sei que aquilo que eu faço, faço para a glória de Deus e faço sim para a glória de Deus. Assim, eu estou sendo uma bênção onde quer que o Senhor me plante. Certa vez conta a história que um sapateiro convertido chega a Martim Lutero e ele fala: eu me converti, e agora, como eu posso adorar ao Senhor? Como eu posso viver para a glória de Deus? Talvez o sapateiro estava esperando Martim Lutero dizer para ele: vira um pastor, vira um missionário, vai para longe. Mas Lutero disse para aquele sapateiro: faça um bom sapato e venda por um preço justo, assim você estará adorando ao Senhor. Quando nós entendemos que tudo o que somos e tudo o que fazemos, se fazemos para a glória de Deus, fazemos em adoração a Deus, o nosso trabalho é a nossa forma de adorar. A forma como nós limpamos a nossa casa é a nossa forma de adorar. A forma como nós tratamos o amigo, o colega de trabalho, o vizinho, é a nossa forma de adorar. Porque tudo o que somos, tudo o que temos, reconhecemos que deve glorificar a Deus em todo o tempo. Quer seja comer, quer seja beber, quer seja fazer qualquer outra coisa. Fazemos para a glória de Deus. E José fez isso, José viveu assim. E Jacó agora está dizendo a respeito disso, que ele é uma videira frutífera, ele é uma árvore frutífera. Verso 23 diz: com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade, seus irmãos o atacaram, a mulher de Potifar o atacou, o homem naquela cadeia, o copeiro de Faraó, se esqueceu dele, pessoas atiraram flechas contra ele, mas ele se manteve firme. Verso 24, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Que bênção bonita, né, gente? Que bênção bonita. Que fala da vida deste homem que foi salvação para toda esta família. E ele entendia isso, ele sabia disso. No versículo 29, então, em diante, o que nós vemos é agora a morte de Jacó se aproximando. E há mais uma herança. Agora uma incumbência e um exemplo a ser deixado como herança. Diz o verso 29 a seguir: Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, de fronte para Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Olha que coisa linda. Jacó está agora numa terra muito boa. Ele estava no Egito num lugar muito bom, com seus filhos agora como pastores numa terra em que haviam muitos campos para pastorear. Está desfrutando de tempos de bonança. Mas ele diz aos seus filhos: eu sei que essa não é a minha terra. Há uma terra que Deus me prometeu. E essa terra se chama Canaã. É para lá que eu tenho que estar. Então eu estou para me juntar com os meus antepassados, eu estou para morrer, eu estou pronto para encontrar com o Senhor, mas eu quero a minha porção, eu quero a minha casa, esta não é a minha casa. Gente, como nós precisamos entender isso ainda hoje, que nós estamos nesse mundo, e enquanto cidadãos desse mundo, nós frutificamos, nós abençoamos, nós dirigimos a nossa vida para a glória de Deus, mas precisamos entender, esta não é a nossa casa final. Esta não é a nossa terra final. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos de lá. E enquanto cidadãos de lá, nós somos embaixadores aqui. Nós administramos o reino de lá e queremos trazer o reino de lá para cá. Nós queremos que o domínio do Senhor aconteça aqui, a partir de nós. Que a justiça do Senhor, que a bondade, que a generosidade, que a misericórdia, que a graça do Senhor aconteça aqui, a partir de nós. Porque nós somos embaixadores desse reino. Mas nós sabemos, esta não é a nossa terra. A maior das alegrias que nós vivemos aqui não se compara com aquilo que viveremos na eternidade. Da mesma forma, a maior das dores que sofremos aqui
não se compara com a graça que nos está reservada em Cristo Jesus naquele grande dia. Portanto, eu posso saber, não existe alegria aqui que não seja passageira. Mas também não existe dor, sofrimento aqui que não seja passageiro. Toda a alegria que vivemos aqui é para agora, mas há alegrias indizíveis nos aguardando quando passarmos pelos portais eternos. Da mesma forma, podemos enfrentar aqui dores, desilusões, sofrimentos, traições. Pessoas podem fazer como fizeram contra José, mas nós sabemos, toda dor é só por agora. Toda dor é por enquanto, porque naquele grande dia veremos aquele que nos promete que enxugará de nosso rosto toda a lágrima. E Jacó está dizendo aos seus filhos: eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para a minha terra. No capítulo, então, 50, o que nós vemos é exatamente isso acontecendo. Quando Jacó morre, há todo um arranjo de Faraó para levar agora Jacó para a sua terra. Faraó permite que José faça isso, juntamente com os demais irmãos. E ali eles têm um tempo de luto, um tempo de choro, porque mesmo os filhos de Deus sofrem com a partida dos seus amados. Não é falta de espiritualidade sofrer a dor da partida daqueles que nós amamos. A Bíblia nos ensina a chorar também o nosso tempo de luto. Somos seres humanos, e isso não diz respeito a sermos de pouca fé ou não. Há uma dor, há um sofrimento. Há poucas vezes que nós vemos nas Escrituras falando sobre Jesus chorar, e uma delas foi diante da morte de um amigo, de frente com a sepultura de um amigo. Diz o texto que Jesus chorou. Mesmo nós que amamos ao Senhor, também sofremos a dor da partida, mesmo sabendo que o outro está com o Senhor, mas há uma dor, porque nós ainda somos estranhos à morte. E diz o texto então que eles choram a partida de Jacó. Mas agora no versículo 15 em diante, nós vemos mais uma herança, porém uma herança maldita. No verso 15 diz: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu esse recado, José chorou. Há uma herança aqui a ser administrada. A herança da culpa, a herança do medo, a herança da desconfiança. Porque embora José tenha de fato perdoado, estes irmãos não se sentiram perdoados. Não receberam desse perdão. E tão doloroso e tão difícil para a vida que não liberar perdão é não receber o perdão que nos foi dado. Seja por outros, seja por Deus. E estes estão agora com desconfiança. Será que José, agora que papai morreu, será que José agora vai cobrar de nós? Talvez eles possam pensar isso, porque eles fariam isso. Deixa papai ir para a terra do pé junto. E agora nós vamos pagar as contas. Não, José não é assim. Eles então vêm a José e diz: papai falou para você cuidar da gente e perdoar a gente. E nós não temos nenhum texto em que isso acontece. Provavelmente eles estavam mentindo. Jacó não disse nada disso. E depois ele diz: nos coloque como escravo de vocês. E aqui nós vemos José deixando uma herança bendita aos seus irmãos no versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José está deixando para eles mais uma herança. A herança do perdão. A herança de entender de que quando não perdoamos, estamos nos assentando na cadeira de Deus. Quando não perdoamos, estamos tomando as prerrogativas de Deus. Estamos ocupando o lugar de Deus. E José diz: eu sei que eu não sou Deus. Estaria eu no lugar de Deus para não perdoar vocês? E José não só perdoa, como ele estende misericórdia. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar dos seus filhos. Eu vou cuidar da descendência de vocês. No verso 22 nós vemos mais uma herança. Verso 22 diz: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Veja, assim como Jacó,
adotou os filhos de José, José também adotou os netos. Porque o pai deixou uma herança de exemplo, uma herança de generosidade. E o texto continua dizendo, antes de morrer, verso 24, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha o verso 25, que lindo. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José aprendeu com o papai, essa não é a minha terra, e eu não quero ficar nessa terra. Eles estão vivendo um tempo de profunda abundância, não há crise, mas José diz, não pense que esse é o melhor de Deus para vocês. Não fiquem confortáveis com as bênçãos e as benevolências neste mundo. A terra de vocês não é essa. E é muito fácil nós nos esquecermos de Deus quando gozamos de bênçãos nesta terra. 2 momentos muito fáceis de nós esquecermos a Deus. Quando estamos em profunda crise e dizemos, Deus se esqueceu de nós. Ou quando estamos vivendo dias muito bons, em que nós pensamos, olha tudo que eu construí, olha como eu sou bom. José está dizendo aos seus irmãos, eu aprendi com o papai, essa não é a minha terra. Então quando Deus vier em favor de vocês e tirar vocês daqui para a terra que é de vocês, levem os meus ossos daqui. Isso de fato acontece. O povo de Deus, quando sai do Egito, leva os ossos de José e por meio de Josué, entram na terra prometida com os ossos de José e sepultam na terra prometida. Sabe, verso 26 diz que morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito, até esse dia em que seus ossos foram levados para a terra prometida. Todos nós recebemos uma herança. E todos nós estamos deixando uma herança. A melhor herança que nós podemos deixar, seja para os nossos filhos, seja para a próxima geração, é o nosso exemplo de amor e serviço ao Senhor. Mais do que qualquer coisa material, mais do que qualquer quantidade monetária, aquilo de mais precioso que nós podemos deixar para as próximas gerações é uma vida de louvor a Deus. É um exemplo de adoração ao nosso Senhor. É uma consciência de que essa não é a nossa terra. Nós aguardamos a nossa terra. Enquanto isso não acontece, enquanto esse tempo não chega, nós vivemos de maneira justa, de maneira honrada, de maneira honesta. Mas nós não podemos terminar essa exposição sem nos lembrarmos que há uma mesa posta diante de nós. E essa mesa fala da herança. Essa mesa fala do descendente de Judá. Novamente o texto aí do capítulo 49, verso 8 diz, Judá, a palavra Judá significa louvor. E aqui Jacó está fazendo uma brincadeira, diz louvor, seus irmãos te louvarão. E diz o texto, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos e os filhos de seu pai se curvarão. Não é sobre Judá, é sobre Jesus. É Jesus quem é o louvor das nações. É Jesus que tem autoridade sobre os seus inimigos e sobre os seus irmãos. É Jesus. Diz o texto no versículo 9, Judá é um leão novo. Vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Judá é o leão. Mas a Bíblia nos diz que há um leão da tribo de Judá. Quando os acampamentos no deserto estavam colocados ao redor do tabernáculo, eles carregavam um estandarte. E o estandarte, a bandeira de Judá, era um leão. Ainda hoje, se você vai a Jerusalém, você vê várias estátuas de leão, porque Jerusalém está dentro da Judeia, que é onde ficava Judá. Então o símbolo de Judá é o leão. Mas Apocalipse capítulo 5 nos fala que João teve uma visão. E diz a sua visão que ele aguardava alguém que fosse digno de abrir os selos e de ler o que estava escrito diante do juízo de Deus. E ele diz que em toda a terra não se encontrava ninguém. E João diz, e eu comecei a chorar compulsivamente, até que um daqueles seres viventes disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá
venceu e é digno de tomar o livro, de abrir os selos e de ler. Jesus é o leão da tribo de Judá. O verso 10 nos diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Talvez na sua versão apareça aqui, em vez de a ele a quem ele pertence, a palavra Siló ou Shiló, que é um termo hebraico que significa aquele a quem ele pertence. E durante muito tempo os judeus achavam que esse era um dos nomes do Messias. E na cabeça deles, quando o cetro fosse afastado de Judá, então era o tempo de Shiló aparecer, do Messias aparecer. E durante toda a história de Israel, desde Davi, nunca ficou sem um descendente de Judá governando Israel. Mesmo em tempos em que eles foram perseguidos e levados para o cativeiro, sempre havia um remanescente, um grupo que julgava as coisas internas de Israel, principalmente entre o sinédrio. Mas Flávio José vai dizer que os romanos, quando entraram em Jerusalém, depuseram o sinédrio, tiraram as prerrogativas da lei. E o Talmud babilônico vai dizer que nesse dia todo o sinédrio foi para a rua, com pano de saco e cinzas, e eles diziam: o cetro foi afastado de Judá e Shiló não veio. O cetro foi afastado de Judá e Shiló não veio. Mal sabiam eles que, sendo criado aos pés de seu pai, José carpinteiro, Jesus já estava ali, prestes a ser apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que o texto fala. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Ele lavará no vinho as suas roupas, no sangue da uva as suas vestimentas. E ele lavou no sangue das uvas as nossas vestimentas. Os nossos pecados foram lavados no sangue de Cristo, que hoje são simbolizados por estes elementos, pelo sangue das uvas. Há uma herança para nós. E essa herança é Cristo Jesus. Nós somos receptores dessa herança. Se você puder, coloque-se de pé. Eu queria pedir já para que os irmãos que vão ajudar na distribuição dos elementos se colocassem à frente.